Olá, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com as nossas vidas. Amém? A nossa meditação de hoje aqui no capítulo 28 de 1 Crônicas, acompanhando sempre a nossa leitura diária, né? Geralmente 1 ou 2 vezes por semana eu tento pegar a leitura diária e preparar alguma reflexão aqui pra gente no capítulo, num dos 2 capítulos lidos no dia, né? E hoje eu quero olhar com vocês aqui no capítulo 28 de 1 Crônicas, uma reunião de planejamento, que está na moda, né, a gente falar sobre planejamento nos nossos dias, né, planejamento estratégico e um monte de coisa. E o problema não é planejar ou fazer planejamentos ou dar nome para planejamentos. O problema é planejar e nunca executar. As ideias ficarem sempre no papel e nunca irem para a prática, né? O melhor mesmo é vamos planejar poucas coisas e realizá-las, né? Do que ficar planejando um monte de coisa e não realizar nenhuma. Mas Davi fez aqui um planejamento, né? com seus líderes e junto com Salomão. Olha o versículo, primeira coisa interessante. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100. Veja que coisa interessante, comandantes de 1000 e de 100, isso já era uma tradição que vinha lá desde Moisés, quando o sogro dele ensinou ele como que deveria fazer uma divisão entre os líderes no meio do povo. Esse costume era um costume já bem antigo e ainda nos tempos de Davi estava vigorando, né? Os comandantes de 1000 e de 100, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e seus filhos, juntamente com os funcionários do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. Quer dizer, reuniu todo mundo que de alguma maneira liderava aquele numeroso povo, né? E por que Davi fez isso? Você vai lendo o capítulo 28, Davi chama essa turma para alinhar a missão. O que é missão? Missão é aquilo que nós vamos fazer, né? O que nós pretendemos fazer, né? O lugar, metaforicamente assim falando, é o lugar em que nós pretendemos chegar no futuro, né? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, como nós queremos estar, o que nós queremos fazer, onde nós queremos chegar. Então essa é a missão. E claramente Davi chama esses líderes todos para alinhar a missão. Ele sabe que essa missão que ele vai dar para eles é uma missão que ele sabe que ele não vai estar presente, que ele já vai morrer. Então, mas mesmo depois de morto, aquilo precisa acontecer. Então, ele não pensa assim, já que eu vou morrer, os outros que se virem. Não, ele alinha a missão enquanto ainda está em vida. E aí ele chama todos os líderes, né, para alinhar essa missão, porque, veja, reuniu todos em Jerusalém, porque eles, espalhados por todo o reino, né, iriam levar a mensagem. Essa é a nossa missão. Então isso é muito importante, né? Quando a gente está em grupo, seja família, igreja, às vezes na sua empresa, no trabalho, né? Quer dizer, onde é que você quer chegar? Onde é que a gente quer chegar, né? O que a gente pretende? Onde nós pretendemos estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja em grupo ou mesmo individualmente, né? O quanto que eu quero crescer para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, né? O quanto que eu quero melhorar enquanto pessoa ao longo do tempo, né? E vez ou outra é preciso dar uma alinhada na missão para ver se a gente está indo juntos para o mesmo lugar, né? Porque às vezes acontece uma bagunça no meio do grupo, né? E principalmente quando a gente faz nomeação de líderes, né? No final de ano, início de ano, às vezes cada um tem uma coisa na cabeça, cada um quer fazer uma coisa diferente, tudo coisa boa, tudo ideia boa, mas se implementar todas as ideias, a gente não vai para lugar nenhum, porque cada ideia está indo para um lugar diferente. Então a gente precisa ter essa missão, precisamos ir para o mesmo lugar. A partir disso, ponha isso, a criatividade para funcionar, para trabalhar, mas para a gente chegar no mesmo lugar.
Então, o que que ele faz? Então, ele chama todos os líderes para organizar, né? Então, talvez eu, você, nosso grupo, precise dar uma alinhada, né? Às vezes eu preciso dar uma alinhada na minha vida, às vezes, enquanto família, a gente precisa dar uma alinhada na missão também, enquanto igreja, né? Alinhar para ir todo mundo para o mesmo lugar. Aí, do versículo 2 ao versículo 4, ele vai organizar os lugares, né? Então ele vai dizer assim, olha, minha família foi chamada para isso, tem esse, tem aquele, tá? Então ele dá uma organizada ali nos lugares de cada um. Por quê? Porque ninguém precisa se atropelar, ninguém precisa empurrar um ao outro. Paulo vai trazer o conceito de corpo para a gente, lá em Romanos principalmente, né? De que cada um tem a sua importância, né? Então, às vezes, essa coisa de ficar querendo o lugar do outro, tudo isso é bobagem, né? Porque cada um dentro do corpo de Cristo tem a sua importância. E não importa qual parte do corpo nós sejamos, né? Nós temos a nossa importância. Uma das coisas assim que às vezes eu vejo que as pessoas não dão muito valor assim na igreja, e que para mim tem um valor muito grande, por exemplo, assim, é a recepção na igreja. Sabe aqueles irmãozinhos que ficam no portão da igreja, recebendo, organizando os carros no estacionamento, dando uma saudação para as pessoas que entram no templo, né? Às vezes você procura pessoas para esse trabalho e as pessoas não querem, não, mas ficar lá no estacionamento, ficar na porta da igreja e tal, né? Mas isso é tão importante, gente, mas tão importante, porque eu falo assim, sabe por quê? Uma pessoa que vem até nós no domingo, na terça-feira, ela dificilmente vai lembrar quais músicas que cantamos. Não vai lembrar, às vezes ela não conhece, às vezes ela não é de igreja, não sabe o nome, não vai lembrar das músicas. Ela não vai lembrar o texto que o pastor pregou, vai lembrar uma palavra ou outra, se foi impactado, uma frase, mas não vai lembrar da mensagem toda, né? Mas sabe uma coisa que as pessoas vão lembrar para sempre? Como que elas foram recebidas. Se elas foram bem ou mal recebidas, isso elas vão lembrar para frente, para sempre. E às vezes a gente não valoriza isso, né? Às vezes a gente quer estar lá na frente só. Eu quero estar lá pregando, quero estar lá cantando, eu quero estar lá aparecendo, né? E às vezes uma coisa tão importante que é o acolhimento vai ficando às vezes de lado. E aí Davi aproveitou para dar uma organizada, olha, cada um no seu lugar, cada um no seu papel, ninguém precisa se empurrar, ninguém precisa passar por cima um do outro, né? E aí do versículo 5 ao versículo 8, né? Ele vai falar de Salomão vai fazer o templo, mas o versículo 8 tem uma mensagem muito importante, né? Ele vai dizer para todos ali, né? E para Salomão também, né? Sobre a importância de obedecer aos mandamentos do Senhor, né? Então Davi está dizendo assim, Salomão lidera, mas quem manda em tudo é Deus. Acima de tudo está Deus. Ninguém é dono de nada. Às vezes as pessoas se apropriam das coisas, das pessoas, dos lugares. Deus é quem manda em tudo, viu? Deus é quem manda em tudo. Tudo pertence a Deus. O mundo e os que nele habitam pertencem a Deus. E versículo 9, Davi fala ali diretamente com Salomão, né? E vai dizer também para Salomão, né? Olha, Salomão, Deus é o dono de tudo isso aqui, tá? É Ele quem manda. Ele não, se você o buscar, você o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Essa rejeição aqui não é num sentido de mérito, eu busquei a Deus, agora eu tenho mérito, não é disso. O maior perigo que você corremos não é Deus nos abandonar, porque Ele não nos abandona, Ele sempre está olhando para nós. Mas sabe qual que é o maior perigo? Andarmos pelas nossas próprias pernas. Isso é perigoso demais. Deus tenha misericórdia de eu andar pelas minhas pernas. Deus tenha misericórdia de não deixar eu andar segundo o meu coração. Porque senão eu tô lascado. Eu não sei você, mas se Deus deixar eu andar pelas minhas próprias pernas,
pela inclinação do meu coração, Senhor da glória, eu tô lascado, né? E Davi vai falar isso para Salomão. Eu acho que isso não é só eu, não, acho que isso é todo mundo, porque Davi vai falar para Salomão também ali, que ele quer dizer lá, Salomão, se você for querer andar pelas suas perninhas e pelo seu coração, você tá lascado. Davi usou outras palavras, mas o que ele quis dizer foi isso, viu? Você tá lascado, anda pelo caminho do Senhor, obedeça ao Senhor, os mandamentos do Senhor, que você vai se dar bem. Caso contrário, as coisas podem ficar ruins. E aí do versículo 10 até o final do capítulo, Davi vai falar de tudo que ele deixou já pronto, como as coisas devem ser feitas, porque olha que coisa interessante, Davi não abandonou, não deixou o próximo líder se virar sozinho. Às vezes as pessoas vão sair de um lugar e deixa tudo desorganizado. Eu vou sair mesmo, próximo que se vire, quem vier depois que se vire, eu não vou deixar nada organizado para ninguém, não. Coisa feia, né? Você não acha isso uma coisa feia? Eu acho isso bem feio, né? Davi também, ele deixou tudo organizadinho, né? Ele não abandonou o próximo, né, que viria depois dele. Mesmo sabendo que ele não estaria mais ali, não estaria mais presente, ele deixou tudo o necessário para que a obra acontecesse, né? Então, quando acontecem mudanças, quando a gente muda de lugar, as coisas não precisam começar tudo de novo, a não ser que haja necessidade, mas não necessariamente precisa começar tudo de novo. As coisas precisam ter continuidade. Um foi até aqui, aí vem o outro, anda um pouquinho mais, aí vem o outro, anda um pouquinho mais, aí vem o outro, anda um pouquinho mais. Tudo isso para quê? Para que aconteça aquilo que nós vimos lá no primeiro versículo. Caminhemos todos para o mesmo lugar, todos na mesma direção, que é na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos chama para servi-lo em amor, em dedicação, para que o nome dele seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Importa que Jesus Cristo cresça, que o nome do Senhor seja adorado e a gente diminua. O que importa não é nós sermos vistos, mas Cristo ser visto, porque a salvação não vem de nós, vem de Cristo. E que a gente possa ser, nesse sentido, sal da terra e luz do mundo, iluminando a vida das pessoas de maneira que elas olhem para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa é a grande bênção das nossas vidas. Deus nos abençoe.